E aí, pessoal, hoje eu vou ser bem objetivo aqui nesse vídeo, tá? Vou falar aqui sobre como que é trabalhar na área de TI e alguns aspectos que quase ninguém fala. É assim, vou falar assim sobre como que estava assim o ambiente antes e depois da pandemia nas empresas de TI, né? Que eu conheço pessoas que trabalham e trabalham em para duas também, né? Assim, antes da pandemia, eu percebi que tava tendo bastante contratação, tá? Tava contratando bastante gente de acordo com a capacidade da estrutura do local, porque a gente estava trabalhando no presencial ainda, então eles não podiam contratar muitas pessoas, mas estava tendo uma alta demanda em todos os setores. Eu falo para vocês, eu trabalho para duas empresas e nessas duas empresas eu vejo ali vários setores, várias áreas e sub-áreas da TI, todo mundo junto e misturado ali. Tem redes, tem banco de dados, tem segurança da informação, tem, como é que fala? Automação, tem desenvolvimento web, desenvolvimento intranet, análise de dados, tal, tudo, todas as áreas da TI que vocês podem imaginar tem nessas empresas que eu trabalho, né? Então, eu percebi ali que estava tendo um crescimento da demanda por parte das empresas que utilizam os serviços e estavam contratando pessoas. Mas, como eu falei, tem uma limitação porque estava no presencial. Chegou a pandemia, o que aconteceu? Como já não tinha mais limite do espaço físico, que a gente ficar preso num escritório, foi todo mundo pro home office, né, forçado, então as empresas começaram a contratar mas muita gente, porque estava tudo sendo offline. Offline não, estava tudo sendo online, né? Então aumentou-se a demanda de todos ali, então tinha mais fluxo de pessoas utilizando os produtos e serviços online. Isso aí causou uma demanda grande por mais profissionais capacitados para trabalhar ali. E ali eu falo para vocês, na pandemia, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida quanto eu tive na pandemia, porque a gente estava fazendo ali cargas horárias de 12, 14, 16 horas por dia, sem brincadeira nenhuma, tá? E, ao mesmo tempo, contratavam mais pessoas. Foi uma loucura o tempo da pandemia. Eu vi aí as atividades das empresas de todos os setores se expandindo, alta demanda e contratando gente adoidado, uma loucura. Aí beleza, isso foi na pandemia. Aí acabou a pandemia, não ocorreram demissões, tá? Não começou a ocorrer demissão igual a gente poderia supor. Ah, acabou a pandemia, vai. Não. Pelo contrário, continuaram contratando mais pessoas. Só que agora, o que aconteceu? Tem um problema, não tem espaço físico para colocar esse monte de gente junto. Aí então começou a se revezar. Então já não era mais necessário home office, né? Por conta da pandemia, mas continuamos trabalhando em home office por conta de que não há espaço físico para abrigar esse monte de pessoas que foram contratados na época da pandemia. Aí, o que a gente percebeu? Como já estava no mais tempo no presencial, começou a se notar que tinha uma certa gordurinha ali, né? Gordurinha assim de pessoas que já não se adaptam, que pessoas que foram contratadas no tempo do home office, quando foram para o presencial, não se adaptaram. Essas pessoas acabaram saindo por livre e espontânea vontade ou pediram demissão, pediram para ser demitidas. E no lugar delas foram contratadas outras pessoas. Como eu falei para você, a demanda não diminuiu, ela continua, tá estável agora, né? Não estão contratando muita gente como estavam contratando, mas agora tá estável. Todas as áreas aí que eu tô falando para vocês, tá? Tô falando de uma área em específico. Para quem não sabe, as grandes empresas utilizam aí os serviços aí de várias áreas. Tem segurança da informação, tem rede, tem banco de dados, tem desenvolvimento, tem tudo, 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 tudo. Então estabilizou, não estão... Alexa, para. Não estão contratando, mas também não estão demitindo, né? Tá estabilizado. E esse é o panorama antes e depois da pandemia. Agora tá o problema aí para achar espaço para comportar esse monte de gente. Então tá sendo feito revezamento, né? 2 dias as equipes, as equipes ali, os setores, cada uma vai 1 ou 2 dias na semana e o resto fica de home office em casa. Como eu falei, não tem espaço para todo mundo. Isso é interessante, sabe? Agora tem algumas empresas que não contrataram muita gente assim, não expandiram, não foi todo mundo pro home office, né? Mas tô falando de empresa grande, tô falando de empresa média, nem de empresa pequena, né? As duas empresas para qual eu trabalho são enormes, são gigantescas.
São multinacionais. É outra pegada. Então, vou falar para vocês, o salário aumenta todo ano, né? Por conta aí de sindicato, tem lei, não sei o quê. Todo ano ele aumenta. Acho que no final do ano e no meio do ano também. E tá bom, tá? Pelo menos pro nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, todos recebem o aumento todo ano. E também tem a participação, pelo menos das empresas que eu trabalho, tem PLR, participação nos lucros, né? A gente recebe ali um valor, às vezes chega a ser até o valor cheio do salário, tá? Dependendo dos lucros que a empresa teve no ano passado. E é interessante também. E tá dessa forma. Outro ponto agora que eu quero falar com vocês é sobre o etarismo, né? Que muita gente fala, mas a área de TI não é boa porque chega numa idade, as pessoas são demitidas. Não, tira isso da cabeça de vocês. Não existe isso na área de TI. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho, tá? Tô falando que é a verdade. Essa é a minha verdade, é a minha vivência, a minha experiência. Profissional de TI que se capacita, que ele entra para uma empresa como, sei lá, entra como suporte nível 1, ele vai se capacitando, ele vai para o suporte nível 2, ou vai para o suporte nível 3, ou então ele entra como suporte, aí daqui a pouco ele quer passar para redes, ou ele quer passar para o banco de dados, ou ele quer passar para a área de desenvolvimento, ele vai se capacitando e ele vai ficando. Ele vai ficando anos, uma década, 2 décadas, 3 décadas. Esse cara, ele não é descartado pelas empresas assim de uma hora para outra, porque para você ter um know-how, eu digo know-how, feeling, não tô falando o aprendizado que você aprende assistindo vídeo no YouTube ou as teorias que você aprende na faculdade. Tô falando de vivência, de experiência ali no dia a dia, conhecimento que você adquire quebrando a cara ali, pôr na mão na massa. Para se formar um profissional eficiente e ágil, isso aí leva anos, tá? Então, as empresas valorizam muito o funcionário que passa 10, 20, 25, 30 anos numa empresa. Ele não é descartado assim de uma hora para outra, igual um operador de caixa, um, um auxiliar de serviços gerais. Não, ele fica muito, se ele fica muito tempo numa empresa, ele vai melhorando ali, ele vai subindo, galgando cargos, e ele é valorizado, tá? E geralmente você não vê muito cabeça branca nessas empresas, com gente com 50, 60 anos. É como eu falei no vídeo anterior, no comentário lá que eu deixei. O pessoal nessa faixa de idade, ou ele tá de saco cheio ali do ambiente de CLT, e ele quer utilizar a experiência dele para trabalhar para ele, ou ele vai virar autônomo, tá? Vai trabalhar para ele, prestando serviço de consultoria. Se ele adquiriu muito conhecimento, tô falando que o cara que ficou ali parado, travado na área sem adquirir conhecimento nenhum. O cara fica 30, 40 anos, ele, em vez de às vezes ele se aposenta, ou antes dele se aposentar, ele vai e abre o CNPJ, começa a dar consultoria, começa a prestar serviço, abre uma microempresa, contrata meia dúzia de gato pingado e põe para fazer o que ele fazia ali, entendeu? E ganha dinheiro em cima disso. Tem como fazer isso, se você tem sagacidade e visão. E por isso que você não vê, assim, muitos programadores cabeça branca, especialistas em rede cabeça branca, mas eu falo, nessas duas empresas multinacionais que eu trabalho, os cabeça branca estão lá com 50, 60 anos, muito bem remunerados, tá? Tem muito prestígio, os caras são valorizados, são tratados assim como semideuses, que quando eles baixam ali na operação, que todo mundo busca conselho e aprendizado com eles, tá? Tira isso da cabeça de que, TI não vale a pena porque depois dos 40 você não serve mais para nada e descartar. Não existe isso. Pelo menos a minha experiência, a vivência que eu tenho em todas as empresas que eu trabalhei, o pessoal de 50 anos, 60 é muito bem quisto ali, bem valorizado, tá? Difícil ser descartado. E os que ficam, é como eu falei, eles são valorizados. Que não, os outros vão abrir consultoria, vão abrir microempresa, e é isso. Eles vão colocar o conhecimento que eles tiveram de décadas trabalhando ali, agora eles vão trabalhar para eles, vão colocar gente para trabalhar para eles. São os empresários sem capital, entendeu? Microempresa, para ele poder trocar o carrinho dele ali todo ano, fazer uma viagem para a Europa, empresa que não vai faturar milhões assim, entendeu? Mas microempresa que vai dar emprego ali para meia dúzia de pessoas, o cara vai receber ali um dinheirinho tranquilo, até ele morrer ou se aposentar e se cansar de tudo, sacou? É isso aí que funciona.
E outra coisa que agora que eu quero falar também é sobre. Deixa eu ver o que mais. Aquilo, né? O medo de quem quer entrar na área de TI é aquele de. Ele pensa assim: ah, mas eu vou gastar dinheiro com formação, com curso, com faculdade, eu perder tempo aprendendo coisas na internet e não vou ter uma remuneração digna. Meu amiguinho, olha aqui, você tem que pensar que quando você está no começo de qualquer área, você vai pegar os primeiros empregos ou os primeiros estágios ali é para aprender na prática. Que eu falo, você assistir um vídeo no YouTube, fazer na sua casa é uma coisa. Você aprender na faculdade, no curso que você paga e fazer ali na sua casa um trabalho, uma coisa, é uma coisa. Outra coisa é na vida real, na hora que o bicho pega ali. Eu quero ver na hora que você faz uma faculdade de redes. Tudo bem, você aprende ali, floresta de domínios, configurar ali o ambiente seguro para ficar mais seguro e tal. Essa é uma coisa, no ambiente simulado. Agora, e numa empresa ali que tem vários bancos que compram o link daquela empresa e você cuida ali no setor do NOC, você administra aqui aqueles links, cuida dos servidores, dos pontos de rede, de toda a infraestrutura, cuida da segurança, e na hora que os links começam a cair, começam a falhar, você tem que aprender como você vai se virar. Não é um ambiente simulado, você vai ter cliente ligando ali, falando um monte, ameaçando de processo. Hospital, o hospital vai ligar, o link aqui do hospital tá falhando, o que que tá acontecendo? Os atendentes não estão conseguindo fazer os cadastros dos pacientes que estão entrando em estado grave. Olha aí, vão perder, olha aí o impacto da internet e da comunicação hoje em dia, né? Um hospital com um link falhando e podendo prejudicar a vida de pacientes que estão chegando em estado grave ali, porque tem que fazer todo o ritual da ficha e é tudo online, tudo depende ali na internet. E o link tá falhando. E aí, você vai se virar como? Você não aprende isso no ambiente simulado da faculdade ou no ambiente simulado que você faz em casa assistindo o vídeo do Google. Por isso que eu falo, pega estágio, pega emprego que pague pouco no começo, porque esse é é um preço que você vai pagar para aprender, entendeu? Você não vai começar. Eu conheci tanta gente, principalmente no curso de ciência da computação. Gente que era operador de telemarketing, como eu, né? Quando eu fiz curso de ciência da computação, eu era operador de telemarketing. Tinha operador de telemarketing, tinha enfermeiro, tinha açougueiro, tinha operador de caixa do Walmart, tinha pacoteiro, tinha tudo que vocês podem imaginar que entrou de curiosidade na faculdade de ciência da computação. Esses caras, olha só, não tinham conhecimento de nada da área, fantasiavam. Viram a matéria no Fantástico de que estava pagando 10 mil, 8 mil, isso em 2008, tá? Pagando 10 mil, 8 mil e entraram assim. Chegou lá, olha para vocês verem como que é essa área. Tinha estágio. Adoidado na época, não sei agora como é que tá, mas na época tinha estágio, você entrava, as empresas iam lá te buscar isso em faculdade particular, tá? De segunda linha, não era faculdade de rico, não. A faculdade de ciência da computação que eu fiz foi na Unip, lá não é nem de Santa Maria, esqueci o nome do lugar lá. Ali perto da estátua do Borba Gato, sabe? Aqui em São Paulo, era ali a faculdade que eu fiz ciência da computação. Então, essas pessoas elas olhavam ali o jornal que tinha, que o professor distribuía, as empresas iam lá na Unip para procurar gente para estagiar. Esses caras, por exemplo, tinha um açougueiro lá. Ele só falava de salário de Java. Java tá pagando 8 contos, já pensou? Não sei o quê. Aí veio uma empresa para pegar estagiário para trabalhar em Java. E qual que eram as outras vagas? A outra vaga era para trabalhar com C+. O famoso C++, né? E aí, ele foi lá, aí ele chegou assim, eu falei, e aí, pegou o estágio lá? Não, por quê? Eu como açougueiro, na época, tá? Eu como açougueiro ganho 1.800. O estágio tá querendo me pagar 800, eu vou perder 1.000, como que eu vou fazer? Eu falei, cara, mas você vai trabalhar, você vai aprender a mexer com C++. Mas não dá, não sei o que, não dá pra fazer como é que fala? Como que é? Um esforço. Nessa época eu já estava trabalhando, já tá numa empresa de TI nacional. Então eu não fui atrás de estágio porque
Eu já tinha terminado o estágio de 2 anos lá na Prodan e peguei e caí direto para uma outra empresa que trabalhava com redes, link, servidor e tal. Aí eu perguntei, por que você não aceitou? Cara, é muito pouco, 800. Eu quero ganhar 5.000, 8.000, igual eu vi no Fantástico. Pra vocês entenderem a fantasia da pessoa, né? É açougueiro. O que aconteceu com o cara? Não aguentou 2 semestres de faculdade, saiu. No terceiro semestre, bom, pegou DP em tudo, dependência em todas as matérias, porque não entendia nada, não sabia de nada, não teve uma, como é que fala? Não teve uma base forte ali na escola municipal, no primário, então desistiu. Vários outros, operador de caixa, aconteceu isso, operador de telemarketing desistindo, auxiliar de serviços gerais. Tinha um cara que trabalhava numa fábrica que acho que fazia panela, ele contava pra gente, fazia panela de pressão, sei lá que fábrica que é. Então, ele também conseguiu, olha só, o cara conseguiu passar no processo seletivo do estágio para trabalhar como que chama aquela empresa de cadeado? Pado, sei lá, para trabalhar na área de TI lá, acho que era de redes, né? Pra estágio, simplesmente ia estagiar 4 horinhas por dia. Acho que ia ganhar R$ 1.500 e o cara não aceitou, porque ele falou que na fábrica ele ganhava 2 conto. Resultado, esse cara se formou, nunca trabalhou na área, nunca tá lá, deve estar até hoje lá na fábrica fazendo panela de pressão, panela de caçarola. E é isso. Eu falo, você vai, que as pessoas têm essa idealização, né, de que vai entrar na área e vai começar a ganhar rios de dinheiro. Não é assim que funciona. Para você começar a ser bem remunerado, você tem que ter know-how, tem que ter conhecimento, você tem que ter experiência ali no dia a dia. Você tem que estar bem calejado e saber como se virar nos 30, como dar uma solução ali efetiva e eficiente, entendeu? Isso é o mal de muita gente que entra na área, se forma na área e depois acaba desistindo. Por quê? Porque realmente não gosta do que faz. Entrou iludindo, achando que ia ganhar muito dinheiro no primeiro emprego e acaba desiludindo. Isso aí você tem que pensar, pôr na sua cabeça. E outra coisa, tem gente que pensa, mas é muito velho. Não, eu não acho que existe idade para você entrar na área de TI. Desde a primeira vez que eu entrei, desde que eu saí do estágio, que eu entrei para uma empresa, eu era novinho. Novinho assim, né? Já tinha 28, 29. Mas eu vi gente sendo contratada com 45, com 50, com 55. Não tem tanto preconceito assim nas áreas de TI como tem. Por exemplo, você vai trabalhar numa loja de shopping, ou você vai trabalhar no serviço braçal que requer força e agilidade. Não, na área de TI, desde que você tenha conhecimento, experiência, ou esteja disposto a aprender, você consegue entrar. Se você tem um mínimo de conhecimento de uma determinada área, a empresa não é muito exigente, você pega essas oportunidades aí e depois você cresce, entendeu? Mas assim, não é você entrar na empresa e falar, agora acabou, quero saber mais de nada. Eu mesmo tô estudando sempre, não paro de estudar. Sempre tô correndo atrás para aprender mais coisa, porque no dia que falhar aqui, que acabar as áreas que eu trabalho, eu tenho uma carta na manga, entendeu? Então isso é uma coisa para vocês pensarem, que tudo é planejamento. A área não é estressante, tá? Eu não acho uma área estressante. O que é estressante são as pessoas com quem você vai trabalhar, dependendo da turma lá que você vai entrar. Mas não são áreas estressantes que você arranca os cabelos. A não ser assim, como eu falei, né? Dependendo da área ali, que é muito sensível, começa a dar uns pau assim, de um serviço que não depende de você. Por exemplo, um link, né? Você trabalha com segurança da informação. Só que os servidores da empresa ali começou a ter problema de comunicação por causa do link de telecomunicação. Aí não é problema seu, é problema da área de redes. Aí já é outra coisa. Pode ser que você se estresse com o cliente um pouco, mas principalmente com colegas de trabalho, mas desde que você se concentre no seu trabalho e você ame o que você faz, você não vai se estressar muito no final do dia. Por exemplo, eu amo o que eu faço, eu não me estresso muito no final do dia.
Eu tô de boa. A única coisa que me estressa ultimamente é o cansaço visual, né? De olhar pra tela. Só isso. Tirando isso, eu já providenciei um óculos que filtra com a lente que filtra a luz azul do negócio aí pra não queimar a retina. Já tô mais tranquilo. Então isso é a minha visão, tá? Sobre a área de TI em 2025. Ainda estão contratando, sim. Estão precisando de pessoas, porque assim, a minha geração tá ficando velha e cansada. Vou fazer 50 já. E em breve a gente vai começar a se aposentar, ou como eu vejo muitos dos meus colegas fizeram ali. Foram abrir um negócio, uma consultoria, uma microempresa, se aposentaram o mês, foram curtir o resto de ano que lhes resta. E as empresas agora são obrigadas a contratar novas pessoas. Só que tá difícil de achar, viu? Não é fácil não, é como eu falei. É principalmente a geração Z, que entra ali. A geração Z que estudou, que teve condição de se estudar, né? De ter capacidade para trabalhar. Porque tem a geração Z principalmente a mais pobre, que não tem essa escolha de estudar, né? Tem que pegar os bicos que acontecem aí. Outra coisa também da área de TI é isso. Ou você vai trabalhar para uma empresa como CLT, ou você vai abrir um CNPJ, ou você vai trabalhar de bico, aí você escolhe. O que é mais válido para você, o que dá mais, o que você consegue ter mais controle, né? Porque assim, tem gente que consegue viver de freelance. Pra mim, freelancer é bico, tá? Bico por quê? Porque você vai tá lutando ali com um monte de outros freelancers, independente da área de atuação. E já quando você é CLT, a empresa, você vai trabalhar para essa empresa, ou a empresa vai buscar clientes para você fazer o trabalho. E você, como freelancer, empresa de um homem só, você não vai dar conta de pegar vários trabalhos ao mesmo tempo, dependendo da complexidade do problema da área ali que você atua, entendeu? Então, uma coisa que você tem que pensar também, você quer ser biqueiro, viver de freelance, você tem que ter uma disciplina financeira grande, porque tem mês que você vai pegar muito trabalho, tem mês que você não vai pegar nenhum trabalho, e tem mês que você vai estar normal. Eu já fui freelancer, detestei a experiência, não gostei. E ó que eu tenho muita disciplina financeira, tá? E de trabalho, mas não gostei de ser freelancer, como eu falei. Um mês eu pegava muito dinheiro, no outro mês eu não pegava praticamente nada e tinha que ficar brigando com outros caras igual eu para pegar cliente, que eu detesto esse tipo de competição. Então é isso aí, fica aí minhas dicas. Falem aí a experiência de vocês. E eu sempre falo, nunca é tarde para começar na área de TI, desde que você tenha paixão por aquele tema, aquela área, e você seja sincero com você mesmo quanto às suas limitações e, principalmente, que você sempre busque mais conhecimento e se engajar mais na área e aprender cada vez mais para atuar de uma forma mais eficiente. É isso. É isso aí, pessoal. Eu tive vídeo esse final de semana porque uma tia minha faleceu, então por respeito eu decidi, ao meu primo, né, que é a mãe dele, eu decidi não gravar vídeo nem sábado nem domingo. Tô gravando hoje na segunda e vou jogar aí na terça para vocês assistirem. Obrigado pros membros, pros inscritos, e logo mais o próximo vídeo vai ser sobre mais personagens bizarros aqui do meu bairro pra gente eternizar eles na internet. Fui.